A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Louvado seja Deus. Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, é o dia do milagre na sua vida. Deus é bom demais e preparou esse momento para que nós pudéssemos refletir sobre algumas situações da nossa vida. Porque em determinados momentos nós passamos por situações das quais nós não plantamos, mas às vezes colhemos, porque nós nascemos com certas limitações, herança genética, herança espiritual, heranças emocionais, enfermidades. Às vezes a gente não entende, mas na palavra de hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, vamos orar no nome de Jesus. Deixa eu molhar aqui um pouco o paladar. Misericórdia, hoje está queimado, toda perturbação. Louvado seja Cristo. Senhor, nós te louvamos. Te bendizemos, Pai querido, por mais um devocional do Método Care. Pai, que essa palavra venha alcançar os corações dos aflitos, venha trazer paz na alma e cura no coração. Que a mente dos teus filhos venham ter paz e quietude. Pai, em nome de Jesus, passa com bálsamo, com óleo curador, sobre cada dor e aflições dos teus filhos. Eu oro para que toda ação de ladrão da semente venha estar amarrado. Toda perturbação venha estar amarrada e sem força, em nome de Jesus. Oramos, Pai amado, abençoando cada vida e que cada semente venha cair no terreno fértil do coração dos teus filhos. Que essa manhã seja uma manhã de cura e de restauração. Eu oro abençoando os teus filhos, abençoando esta live, profetizando a cura e o milagre sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados? Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos entender algumas situações. E a palavra do Senhor, nós estamos encerrando a semana e estamos também encerrando toda a explanação de Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8, que vai falar a cura do coxo, né, à porta do templo. Vamos à palavra do Senhor em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 2, e assim está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas, ao qual entravam no templo. Aleluia. Nós vejamos que o texto vai falar que esse jovem, ele já tinha uma limitação desde a sua nascença. E a primeira vez que ele andou foi quando ele foi pedir esmola para dois homens que não lhe deram aquilo que lhe pediram, mas lhe deu infinitamente mais do que a boca dele clamou. E assim é a palavra do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor nos entrega infinitamente mais aquilo que nós clamamos ou pedimos em oração. E isso é maravilhoso demais, porque Deus sabe o que nós precisamos muitas vezes quando a nossa boca não consegue pronunciar. Talvez a sua dificuldade esgotou-se todas as suas forças de clamor, esgotou toda a sua motivação para clamar, buscar o Senhor. Talvez você teve uma decepção religiosa, vou usar esse termo, teve uma decepção na casa do Senhor, onde você deveria ter sido curado, tratado. Talvez você foi humilhado no seio da família, onde você tinha conforto, mas de repente a zona de conforto encerrou. Tem situações que nós conseguimos compreender e entender, que nós plantamos, vamos colher. Mas tem outras que nós somos inseridos nela, sem mesmo termos qualquer explicação que possa fazer sentido. Às vezes nós nascemos com algumas limitações que eu não fui o culpado, você não foi o culpado. Tem situações que são heranças genéticas, outras heranças emocionais, outras ainda heranças financeiras. Tem pessoas que nascem, já no lar onde não há prosperidade financeira, já nascem dotados de dívida, outros com limitações na saúde, pagam nos seus próprios corpos físicos
Outras ainda são temperamentos que a pessoa às vezes explode muito facilmente porque o pai explodia, a mãe explodia. Às vezes as pessoas são levadas a situações como esse homem à porta do templo. A pessoa chegada é levada a um local, um ambiente que ela começa a entender: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, o que eu plantei para colher isso? Nós vemos situações na palavra do Senhor que também vai dizer no livro de Jó que Jó estava passando por aquela aflição, ele não pecou, ele não errou, mas ele foi colocado naquele cenário, porque o Senhor cria que ele iria dar conta de passar por aquela prova, mesmo sendo-lhe tirado tudo, porque Satanás o desafiou, ou seja, lançou um desafio para o nosso Senhor, dizendo que o Senhor cercava ele de tudo, de todos os lados, toda prosperidade, toda sorte de bênçãos. Era por isso que ele era fiel. Mas se fosse tirado tudo aquilo, ele blasfemaria na face do Senhor, pecaria. Às vezes, amado, a situação da sua vida é exatamente essa. O Senhor está te levando à porta do templo chamado Formosa para você ter um encontro real com o Pai. Naquele momento em diante, você vai ter uma experiência mais profunda com o Senhor, assim como foi na vida de Jó, que a palavra vai nos falar lá, já no final do capítulo 40 ao 43, vai dizer que agora ele não conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas ele conhecia o Senhor porque os olhos dele via, porque ele foi esmagado, ele foi quebrado para poder ter um encontro real e genuíno com o Senhor. Eu tenho que dizer para você, e digo isso para mim repetidas vezes: a dor é uma das matérias do Senhor no qual ele usa de ferramenta para nos atrair para ele. Amados, nós temos uma situação em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 3, vai dizer: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aqui, meu amado, nós temos uma chave. Nós temos uma chave aqui. A cegueira, ela não é uma culpa. Aquela situação limitante das pernas daquele homem não era uma desculpa para ele poder não experimentar o melhor do Senhor. A esmola não era uma condição. A esmola era uma porta, era uma janela de oportunidade para ele chegar para aqueles homens de Deus, e que naquele momento no qual foi criada uma oportunidade. Ou seja, tem situações na minha vida e na sua que são geradas dores para abrir oportunidades. São dores que vão gerar propósitos. Grave isso. Veja que na palavra do Senhor está nos dizendo que aquela condição daquele jovem cego desde a sua nascença não era pecado nem dos pais, não era pecado dele, mas foi manifesto para que que a glória do Senhor se manifestasse na vida daquele homem. O processo de dor que eu atravesso, o processo de dor que você atravessa, é para você mudar a sua posição, tomar uma posição, levantar e mudar de vida, para que essa dor gerada em você possa servir de testemunho vivo de transformação na vida das outras pessoas. Mas eu vou dizer para você: pare de procurar culpados. Pare com isso. Você tentar identificar culpados para situações só vai fazer com que você permaneça ainda mais tempo no ciclo de dor. Então somente aceite o propósito de Deus na sua vida e a sua dor será transformada em propósito. E eu encerro. No tempo que você gasta procurando culpados, o tempo que você gasta nomeando pecados, dizendo: aquele está passando por isso porque ele pecou, aquele está vivendo aquilo outro porque ele pecou contra Deus. Isso é pecado, irmão. Aquele é pecado. Fizeram isso na vida de Jó e eles erraram gravemente. Nem tudo que você vive de situação de dor é proveniente do pecado. Nem tudo que o outro irmão está atravessando é proveniente de erro do passado, herança genética,
herança hereditária, herança espirituais, herança financeira. É apenas uma janela, apenas uma porta de oportunidade que Deus cria para você e eu termos um encontro genuíno com o Pai, onde o natural se encontra com o sobrenatural e o milagre acontece. Nem toda dor tem consequência direta com o pecado. Nem toda situação de adversidade é o peso da culpa caindo sobre você. É apenas uma das matérias de Deus utilizando para que você venha sair da condição de caído, de prostrado, de morno na fé e ter um encontro real, genuíno e verdadeiro com o Pai. Lembre-se, Jesus te ama. Ele quer o melhor para você. E ainda que a experiência que Deus tenha na sua vida seja lhe proporcionar a dor para ganhar muito mais almas, ganhar outras vidas, meu amado, apenas pare de murmurar. Aceite aquilo que Deus faz na sua vida. Eu sei que é muito complicado, mas eu conheço pessoas que elas entenderam o propósito de Deus na vida delas e se ressignificaram a sua vida. Vou citar um exemplo aqui do nosso querido irmão Cleiton Queiroz. Nasceu cego e a doença foi necessário lhe remover o globo ocular, os dois, mas ele tem uma unção maravilhosa e canta como ninguém. Às vezes Deus tira algo de nós para acrescentar outros dons. Às vezes nós clamamos a Deus algo e Deus nos dá outra e nós não entendemos, como aquele homem à Porta Formosa não entendeu. Ele pediu esmola, mas ganhou a cura. Meu amado, você pode estar procurando culpas e o Senhor quer te dar propósitos. É tempo de mudança. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Eu oro, Pai querido, para que este homem, esta mulher, venha entender qual é o verdadeiro propósito do Senhor na vida dele, na vida dela. Pai querido, muitas vezes nós ficamos rodando em círculos, girando em círculos, tentando entender porquês, tentando nomear culpados, encontrar culpados, quando na verdade, Senhor, nós precisamos não é encontrar culpados, é encontrar o propósito, entender aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor é dono de tudo. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós ficamos esperneando, porque nós ficamos, Pai amado, brigando, Pai amado, muitas vezes com o céu, por não entender qual é o propósito do Senhor. Mas nessa manhã eu oro para que Efata se abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, que a cegueira do entendimento venha a ser vencida e a cortina do coração venha a ser arrancada e que nós, todos nós, possamos compreender qual é a verdadeira vontade do Senhor. Não é nomeando culpa, não é tentando encontrar culpados e nem tentar ficar identificando pecado na vida dos outros, porque algumas situações terríveis sobreveio na vida de alguém. Mas, Pai, nos ajude a ser instrumento do Senhor na vida daqueles que estão precisando e não julgadores na vida daqueles que estão necessitando talvez de um abraço, de uma oração, de uma palavra de afeto e de carinho. Mude a nossa visão, que nessa manhã todos nós possamos ser curados na nossa alma, no nosso interior, para que todo fator limitante venha a ser removido da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu amado? Louvado seja Deus. Nós vamos encerrando mais um devocional do Método Care. Oh, glória, louvado seja Deus. Maravilhoso demais. E que essa palavra venha germinar no seu coração, produzir frutos a 30, 60, a 100 por 1. Deus te abençoe. Até o próximo devocional do Método Care. Fomos chamados para algo maior. Para cuidar daqueles que a vida feriu, avaliar as dores que ninguém vê, redirecionar corações que se perderam no caminho e edificar vidas que o inimigo tentou destruir. Método Care. Em Cristo Jesus, sua dor tem jeito sim.